Boa noite, leitoras e leitoras do Pandemia de Leitura. Estamos ao vivo e estamos aqui com essas 5 pessoas muito especiais, né, para falar da última parte do livro. Então, conseguimos concluir o livro 1984, de George Orwell. Então, essa já é a 4ª semana, né, que estamos falando sobre o livro, e finalmente chegamos ao final. Então, acho que cada um, daqui a pouco eu vou dar a chance de cada um falar se leu, conseguiu ler, em que parte parou, em que parte está. Então, do meu lado, todo mundo aqui está do meu lado, é a Amanda, minha aluna do ensino médio, 3º ano do ensino médio, lá do Colégio Estadual Mandaré, em Japeri. Ao lado da Amanda, temos o Fábio, professor de História, tá? Também lá do Colégio Estadual Mirante Tamandaré, que está aqui com essa participação tão especial sobre esse livro que traz muita história, muitos contextos históricos, e ele hoje vai poder explicar para a gente. Aqui embaixo, acho que ele está embaixo de mim aqui, é o Vitor Hugo, também aluno do Colégio Estadual Mirante Tamandaré, aluno do 2º ano. Ao lado do Vitor, nós temos o Alan Dales, professor, tradutor, 1001 profissões aí, esse homem super atarefado, mas que mesmo assim arruma um tempo para ler um livro e para participar da nossa live. E ao lado do Alan, e ela, né, que está sempre presente aqui em todas as lives sobre esse livro, 1984. Bom, quero agradecer a todos vocês, que eu falei o nome aqui, muito obrigada por participarem sempre aqui dessa live. Vocês não apenas estão podendo falar sobre o livro, sobre o que ler, compartilhar suas percepções, mas também estimular outras pessoas. Eu percebi que muita gente está lendo esse livro, né? Ou eu vi umas pessoas que compraram, hoje mesmo uma amiga que comprou o livro, mostrou a foto da caixa dela e estava em 74. A Gabriela Prioli, né? Gabriela Prioli, aquela a jornalista, também comentou sobre 1974 recentemente, porque é como a gente tem falado, é um livro muito atual, né? Também quero agradecer quem compartilha aqui sobre as lives, quem compartilha as fotos, tanto do perfil do Instagram, quanto aqui da Facebook. Muito obrigada, dando força, tá, à página, a esse livro. Então, olha só, quem está participando, já vi que tem gente já assistindo, eu queria que deixasse aí, falar se você está assistindo a live, onde você está nesse momento, e também, se você já leu 1984, tá? Conta aí pra gente se você já leu, quem está assistindo, ou se você, através das lives aqui, através do nosso Clube do Livro, ficou com vontade de assistir esse livro, tá, gente? Outra coisa, eu pensei um quadro também no perfil e na página Pandemia de Leitura, chamado Poemas na Quarentena, tá? Comecei com o primeiro poema, eu acho que muita gente assistiu, né? O poema do Albert Camus, Dentro de Mim, é o nome do poema. Quem não assistiu, vai lá no perfil, vem aqui na página, que está lá o vídeo com esse poema que diz muito sobre esse momento de pandemia. E olha só, outra coisa, fica até o final dessa live, que eu vou anunciar qual vai ser o próximo livro que nós vamos ler, hein? No final da live, não desligue, vocês vão saber qual vai ser o próximo livro. Não acabou, o Clube do Livro não acaba aqui no 1984. E olha só, não deixa de curtir aqui a página no Facebook, no Instagram, vai aqui no Facebook, curte a página para ajudar. Lá no Instagram, curte também, compartilha a live aqui e fica a página, tá? Classifica, vai lá, dá 5 estrelas. Ela dá 5 estrelas para a página e escrever um comentário sobre o que você está achando desse projeto, né, desse Clube do Livro. Não deixa de ir lá classificar e deixar um comentário, tá? Outra coisa, gente, desculpa, a gente já vai começar, só que eu vou falar isso tudo aqui para a gente ajudar a página a crescer. Quem quiser participar das lives ao vivo,
manda um e-mail para pandemiadeleitura@gmail.com. Às vezes você está em um lado ou em outra cidade do Rio de Janeiro, quer participar ao vivo, quer falar sobre o livro, porque você está lendo também. Então, manda um e-mail para pandemiadeleitura@gmail.com, tá? Que eu como você pode participar. E, finalmente, esse clube do livro, gente, a gente não está aqui para falar, estamos aqui para aprender, tá? Porque isso que é um livro. Um livro te faz transcender. Você aprende muito, se transforma a partir da leitura de um livro. E é isso que o 1094 fez comigo. Eu tenho uma outra visão agora, né, sobre a política, sobre o governo, sobre a situação que estamos passando. Comecei um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. A partir desse livro, que apesar de ter sido escrito em 1948, diz muito sobre a atualidade, tá? O contexto político que estamos vivendo em 2020. Então, ele é um livro distópico, né? Diferente de utópico, que é uma coisa impossível de ter. Um livro distópico, ele é possível. O que ele está dizendo ali é possível de acontecer no futuro. Então, por isso, eu classifico, outras pessoas também classificam 1984 como sendo um livro distópico, né? Que ele foi escrito no passado e prevê um futuro que a gente está vendo aí. Eu queria falar seu nome, que está aqui agora. O seu nome, fala a sua, fala o que você acha de 84, o que você conseguiu concluir ler. Vamos lá, Fábio. O que você tem a dizer? Seu nome, sua profissão. Eu sou o Fábio, eu tenho o prazer de trabalhar no Tamandaré junto com a Vanessa, e o que me encantou no livro é a semelhança com os tempos atuais, independente do país, da questão social a qual eles estão vivendo, a questão política, ainda mais nesses tempos de pandemia, em que estão usando a política como controle social, principalmente disfarçando os números, para que a população haja ou pense de acordo ou contra o atual governo. Aí fala muito das questões das mídias sociais que fazem esse papel. Então, o livro, você usou o termo distópico, eu gosto muito dessa palavra atemporal, porque em qualquer momento você pode usar o livro para explicar o contexto social. Gostando muito. Sim. E, Fábio, você é professor de história, não só de história, pessoal, quais são as disciplinas que você leciona? A minha formação é de geografia, mas como são matérias de áreas de humanas, eu sou também habilitado para dar aula de história, me aventuro também na área de sociologia, então eu sou muito imerso nas questões sociais, nas questões de movimentos sociais, questões humanas, discuti muito população, gosto muito de trazer o debate para dentro de sala de aula. Inclusive, quando eu falei para alguns alunos que você participaria da live de hoje, ficaram muito felizes, né? Falaram, ai, o Fábio, não Que bom, acredito, que saudade que bom. dele. Então, o Fábio é um professor muito querido também na escola. Gabi, fala aí Obrigado. para gente, fala para gente, eu já falei, né? Onde você estuda, fala onde você parou, se você leu o livro todo, achou, dá um coral aí sobre o que você achou sobre o livro. Eu terminei o livro, ultrapassei a Vanessa, né? Eu achei ele bem interessante, muito atual, e o final bem, sei lá, eu gostei do livro. Então, vamos deixar para mais pra frente. Muito bom. Não mais escutar. Não quer dar spoiler agora aqui no começo, né? Da ideia geral. A Amanda está sempre participando. Hoje é a primeira vez que ela está ao vivo, né? Ela até tentou em uma outra, mas hoje ela está aqui mais estável, apesar de estar travada ali, congelada. Amanda, você consegue falar? A Amanda está sempre participando ela está sempre assistindo.
sempre participando do chat, né? Ela é presente na pandemia do livro. Na pandemia de livro. Fala, Amanda. Consegue falar agora? Ih, ela travou. Vou passar. Amanda? Hello? Acho que você está com o microfone desligado. Liga o seu microfone. Gente, com esses problemas técnicos, os famosos aí que estão fazendo lives, eles têm problemas técnicos, tá? Sempre trava alguém. Não é a gente, não, em particular, não. Famosos também sempre dá problema na live deles. Fala, Amanda. Amanda não consegue. Consegue? Você tem que ligar o microfone. Hã? Você não quer falar? Eu não consigo ligar o seu microfone. Ok. Não está falando. Tenta aí resolver enquanto a gente escuta o Vitor Hugo. Fala, Vitor Hugo. O que você achou do livro? No general, assim, é geral do que você achou? Também não estou te escutando, Vitor. Sim? Sim. Tá. Boa noite a todos, né? Primeiramente, Boa noite. O professor Fábio fala da palavra temporal. Eu, no primeiro vídeo, né, quando aqui estive, eu também falei essa palavra, que o livro é atemporal. E, de fato, se a gente fizer uma análise, né, desde a década de 40, que o livro foi escrito, até regimes atuais, a gente vê muita semelhança, muita ligação, né? Parece até que o livro... Parece não, o livro é futurista, né? O livro tem essa atemporalidade toda. E eu acabei, já tem um tempo já, né? Depois eu me debrucei ali os pós-fácios, né? Alguns, na verdade todos, né? Li os pós-fácios e fui pesquisando algumas coisas sobre o livro. E eu achei assim bem interessante, entendeu? É um livro que, se a gente se debruçar mais ainda, a gente vê muitas questões de ciência política, muitas questões de sociologia que merecem ser debatidas e discutidas. É um livro que, por assim dizer, amedronta, né, governos cerceadores, né? Porque é um livro que faz a gente refletir. É isso. Perfeito. Eu acho que é um livro que vai muito além do entretenimento, né? Do sim, de você ler como hobby, né? Ele vai muito além disso. Ele traz discussões. Eu acredito, sobretudo, que o livro ele não foi feito para ocupar uma estante. Eu acho que esse livro foi feito para estar em rodas de debate, né? Para ser discutido, para ser debatido e para ser esmiuçado, entendeu? Trabalhado o que está escrito nele. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Por isso que eu busquei professores de história. Eu comecei a trazer a partir da segunda live, né? Nós tivemos 4, então na segunda, terceira e hoje nós temos a presença de um professor de história para dar explicações melhores sobre tudo que a gente leu ali no livro, né? Alan, fala um pouquinho aí da sua profissão, do seu interesse em participar do Clube do Livro, de onde você está aí no 1984. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa live, conversando sobre o livro. Eu sempre tive vontade de participar dessas rodas de leituras, né? Nunca tive uma oportunidade concreta. E essa experiência tem sido maravilhosa, primeiramente por estar com pessoas tão competentes, tão maduras, né, para a leitura, e segundo, por conta desse livro. Como eu falei na live passada, eu já tinha outro livro do George Orwell, né, sobre o fascismo, e esse livro
tem sido uma surpresa para mim, uma surpresa muito agradável, apesar da intensidade, de sua mente viajar por conta de todo esse cotidiano político, ou se você estuda a história, e eu costumo dizer que o ser humano ele se repete, a história ela se repete nesses confrontos. Esse livro ele tem trazido muita surpresa agradável. Eu tenho gostado bastante dessa leitura. Essa leitura tem sido muito agradável, desde o início. Também, como eu citei, como a Vanessa também havia falado na live passada, às vezes a gente começa o livro, né? E você tá meio assim, mas esse livro não. Desde o início você já vai querendo buscar mais, e vai querendo buscar mais, e vai querendo buscar mais. Enfim, muito bom esse evento aqui. Muito bom estar com vocês aqui, conversando sobre esse livro. E muito bom para mim. Estou aprendendo demais com vocês. Todos vocês. Muito obrigada, Alan. A você por participar, sempre pelo interesse. Gente, não é nada melhor do que você ler um livro e poder debater, poder discuti-lo, né? Ouvir diferentes percepções. A gente aprende muito mais. Parece que a gente absorve mais o livro quando a gente tem essa oportunidade, né? Então, assim, vamos começar a falar, então, sobre a parte 3. Então, olha só, na parte 2, ele termina sendo ali pelo partido, né? Ele liberto, né? Quando ele passava um tempo ali com Júlia. Então, na verdade, ali, até o dono do lugar onde ele dormia naquele quarto fazia parte, era um policial do pensamento, das ideias, né? Polícia das ideias. Então, ele era um policial das ideias que ali esperou o momento certo para capturá-lo, né? Descobrindo que ele era contra o partido, né? Ele tinha ideias contrárias ao partido. Ele pensava com a própria cabeça. Ele foi capturado porque ele pensava com a própria cabeça, tá? Então, isso daí a gente já consegue associar com os dias atuais, não? Assim, quantas são violentadas, né, hoje, não só no Brasil, mas acho que em outras partes do mundo, por estarem protestando, né, a favor de uma causa que destrói muitas vidas. A gente pode falar aí do Black Lives Matter, né, vidas importam. Quantas pessoas sendo condenadas, né, e até mesmo feridas, morte eu ainda não ouvi falar, mas provavelmente deve estar acontecendo, por estarem protestando, né, depois de casos absurdos de morte de pretos e pretas, né? Estão morrendo aí simplesmente pelo fato da cor da pele. Então, assim, eu vou ler um trecho que eu comecei a destacar na parte 3, que é a última parte do livro, que descreveu bem a ditadura, né? Quando ele descreve o que acontecia ali quando ele foi capturado. Ele foi para uma cela, né, sem janelas, bem terrível, né? Ele ficou ali para ser condenado, né? Condenado por pensar pela própria cabeça. E aí tem um trecho que diz assim, que descreveu assim, né? Sessões que duravam, assim lhe parecia, não tinha como saber ao certo, porque ele estava ali, né? A única luz era a luz artificial, que era muito forte, tanto é que Brian o conheceu. O Brian falou, a gente ainda vai se ver num lugar onde não existe escuridão, onde não há escuridão, que era esse lugar, né, para ser condenado. Então, diz assim, sessões que duravam, assim lhe parecia, não tinha como saber ao certo, de 10 a 12 horas ininterruptas, sessões de violência, né? Esses outros interrogadores cuidavam de submeter a um desconforto físico constante. Contudo, a dor não era seu principal recurso. Esbofeteavam-no, puxavam-lhe as orelhas e os cabelos, obrigavam-no a ficar em pé numa perna só, impediam-no de urinar, iluminavam seu rosto com luzes fortes, até seus olhos começarem a lacrimejar. Porém, o propósito daquilo tudo era apenas humilhá-lo e minar sua capacidade de argumentação e raciocínio. Então, ficar melhor,
né? Eu identifiquei isso como sendo uma tortura na época de ditadura, que eu acredito que muitos brasileiros sofreram esse tipo de violência, né? Queria que o Fábio falasse um pouco se ele concorda que isso seria, a gente pode conectar aí com a ditadura, e falar um pouco mais de o porquê, em pleno século XXI, em pleno ano 2020, as pessoas ainda são a favor desse tipo de violência. Então, a ditadura, ela pode ser considerada como uma arma, como um instrumento de repressão do governo para impedir o avanço de uma ideologia contrária do governo. Nós vamos lembrar da ditadura, por exemplo, no Brasil, de 64 a 85, que era para impedir o avanço de uma ideologia contrária do governo brasileiro, que era composto pelos militares. O Brasil era aliado politicamente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos era um país que prega o capitalismo até hoje, é o seu mote de vida. Então, a ideologia contrária era o comunismo, propagado pela União Soviética. Então, a ditadura, ela era usada, assim como é usada até hoje por vários países, para impedir o avanço de uma ideologia contrária e para valorizar cada vez mais as ações do próprio governo. Esse trecho do livro explica como que o governo queria fazer uma lavagem cerebral nos habitantes, aqueles exatamente que iam contra os ideais, no caso do grande ditador. A ditadura, ela tem várias características. Podemos citar, por exemplo, como foi dito aí no livro, a tortura, que é um instrumento logicamente terrível, que matou milhares de pessoas. É importante dizer que a ditadura tem também como característica impedir que essas pessoas propaguem suas ideias, guardem suas ideias. O governo brasileiro, os militares, eles queimavam diversos documentos para que não houvesse provas contra eles. O governo russo faz muito isso também como uma característica da ditadura, perseguindo politicamente os adversários. Então, você fala mal dos seus adversários, você prende, você tortura. É muito comum acontecer mortes de adversários políticos, buscando lá na história. Nós temos a Revolução Russa, que matou milhões de pessoas. Nós temos até hoje a Coreia do Norte, nós temos Cuba, que é uma ditadura terrível, a Venezuela. E, claro, vamos citar também o caso brasileiro da ditadura composta pelos militares. A sua outra pergunta, Vanessa, por que muitas pessoas querem que os tempos da ditadura voltem até hoje? Exatamente para que os grupos radicais não tenham a força que têm hoje. Há quem defenda que no período da ditadura os índices de violência eram muito menores. Claro, porque existia a repressão da polícia, existia a repressão dos militares. Então, as pessoas que acreditam, né, que torcem pela volta da ditadura hoje, é porque eles acham que, logicamente, eles têm razão em dizer que os índices de violência são muito altos. E eles querem que a volta dos militares exatamente para coibir, para inibir que a violência continue se alastrando. O meu contra-argumento a essas pessoas é que se a ditadura voltasse, poderia acontecer, se fosse nos moldes da década de 60, 70 e 80, como exatamente é o título do livro, 84, se houver os moldes da ditadura daqueles tempos, nós vamos perder nosso direito de expressão, as mídias sociais serão totalmente controladas, programas de televisão, música nas censuras nas músicas, perdão, nós podemos perder a nossa liberdade de ir e vir, o que é muito preocupante. Então, não somente coibir esses grupos radicais, mas a ditadura ela é usada até hoje e, infelizmente, ainda vejo como instrumento futuro de governos que queiram manter o controle, que queiram manter o doutrinamento social, político da população. Exatamente. Né, que eu acho
governo, porque nós vimos aí, né, quando a gente fala de retrocesso, é que, a meu ver, o Brasil estava caminhando, né, com as pessoas tendo mais acesso à universidade, com o ProUni, com as pessoas estavam começando, né, a população estava começando a frequentar essas instituições, né, e a gente estava começando a ter, talvez, posso estar sendo radical, não sei, mas talvez um Brasil mais igualitário, em que as pessoas estavam tendo oportunidade de que antes elas iam, de ir à universidade, por exemplo, né, com as cotas, com o ProUni, não estava tendo. Aí o governo falou, opa, tem alguma coisa errada, a gente está começando a ficar comunista, né, que as pessoas chamam a gente de comunista. A classe já começou a ter meio mercado, né, meio, de repente, a cair um pouco, e aí começou a falar, não, a gente não pode deixar de ser classe média alta, não pode. Vai ser muito mais difícil controlar a população. Exatamente. Ele falou, não, a gente precisa de militar no poder, a gente precisa, né, cara que está aí hoje no governo do Brasil, ele vai dar um jeito em tudo, né? E as pessoas caíram na propaganda, né? Nessas fake news que a gente vê em 1984, que há sim um grupo, né? Na verdade, as pessoas do partido externo, que no caso Winston fazia parte do partido externo, ele trabalhava falsificando, modificando documentos históricos. Tanto é que uma das coisas na tortura que acontece quando ele é preso, uma das coisas que o Brian faz é mostrar uma foto de 3 pessoas que foram condenadas porque estavam sendo acusadas de não participar de minutos de ódio. Só que aí a foto mostrava que eles estavam lá presentes, nos 2 minutos de ódio. A foto comprovava. Só que o Brian faz ele acreditar, né? E faz ele dizer e acreditar que aquilo era mentira, que aquela foto não existia, que aquilo era mentira do fato real, né? Alguém quer colocar algum trecho dessa parte, acrescentar para a gente... Vitor. Pode falar, Vitor. Do momento de 64, né, da ditadura militar, ou para os militares, regime militar, né, para eles não é uma ditadura, não foi uma ditadura. Tem um trecho que eu acho assim bem forte e se enquadra nesse debate, nesse tópico, que diz assim: o poder a parte do livro, o poder é infligir dor e humilhação, poder é estralhaçar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser, né? Eu acho que tanto 64 quanto 20, né, hoje, eu acho que o poder ele vem com essas medidas estralhaçadoras, né, sobre a população, ainda mais agora que carecemos de uma crise sanitária, né, e a improvidência governamental é absurda, a omissão também, né, a negligência, o negacionismo também é muito forte. Isso também é uma característica de 64, né? Eles negavam, hora e outra, muitas barbaridades que faziam, né? Desapareciam com pessoas, criticavam a imprensa ao extremo, as coisas mais absurdas, e há uma relação muito grande, entendeu? Entre esses dois elos, esses dois momentos históricos, né? O professor aí disse que a história se repete, e de fato se repete, né? A cada momento. A história é um rio, né? Que tem seu curso, mas que as águas parecem, assim dizer, quase as mesmas, né? Se repetindo, esse caráter de opressão, esse caráter de totalitarismo, né? Mas eu acredito ainda nas instituições, ainda acredito que o Brasil ele precisa virar esse jogo, né? E virará através da democracia, né? Através do diálogo, mas, sobretudo, através da justiça.
né? Então a gente tem que acreditar na democracia, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Então é isso. Uhum. Gabi, quer acrescentar alguma coisa que você leu? Eu falei com a Vanessa que teve uma parte que foi a que mais me chocou no livro, foi quando o O'Brien estava lá torturando o Winston e ele falou que não importava se o O'Brien era inimigo ou era amigo, ele entendia o Winston, então aquilo ali já bastava. Eu acho que a nossa população é muito assim, né? Não importa o que os governantes estão fazendo, se é bom para a população ou se não é bom. Se, tipo, eles têm um discurso bonito que manipula o outro e que eu acho que ele me entende pelo discurso dele, não importa mais o que ele faz. É isso aí, é ele e eu confio nele por causa do que ele falou. Exatamente, exatamente. Alan, quer colocar alguma coisa? Sim, eu vou pegar um outro lado. Esse momento que a gente está vivendo, apesar de ser um momento ruim, porém, ele é um momento para reflexão e que você vê mais, consegue perceber mais pessoas engajadas, discutindo a atualidade, pessoas que já estão interessadas em ler outras coisas, se inteirar do que realmente está acontecendo. Porque, gente, a propaganda é a alma do negócio. E a propaganda em regimes totalitários, ela é a alma, é o corpo, é a mente, é a palavra. A gente pega o nazismo, quando você tem um homem, eu esqueci o nome dele agora, não sei se é o Goebbels, né, que ele modificava todo o discurso. Se, por exemplo, estava lá travando a guerra e perdia uma batalha, ele ia lá na Alemanha e modificava o discurso. No comunismo, eu li sobre a vida de Stalin, e Stalin era um louco, todo mundo era inimigo, então ele, como o professor falou, ele mandava matar, por mandar, porque ele não confiava em ninguém. O Estado precisava estar ali forte, mas eu não estou defendendo que o Estado seja mínimo, pelo amor de Deus. Mas o Estado totalitário é diferente dessa defesa do Estado mínimo. Enfim, é importante que as pessoas leiam mais. É importante que as pessoas se interem do que está acontecendo, comparem os discursos, pensar com a própria cabeça. Ela veja o discurso de X, ela veja o discurso de Y, converse com outras pessoas e ela, a partir daí, comece a pensar por ela mesma. Porque a gente fica, às vezes, chove numa olhada, mas a população votou em fulano de tal, sabendo que fulano de tal é o discurso. Quando a gente estuda a análise do discurso, a gente percebe o que está por trás. Mas a maioria não vai perceber porque é muito sutil. É feito por profissionais. E todo regime totalitário há profissionais muito gabaritados, principalmente para trabalhar com texto e com a propaganda. E não é diferente. Só que, enfatizando, e é o meu alento, que hoje há mais pessoas dispostas a discutir, a debater, a verificar os dois lados. E o que a gente está vendo é esse movimento de 70%, as pessoas estão indo à rua, certo ou errado, aí é uma outra discussão, enfim. Mas para combater esse fascismo iminente, as pessoas estão querendo lutar pela liberdade. Claro que a gente tem um longo caminho que é um caminho eterno. Tá? E não vai terminar amanhã, depois da manhã, ano que vem. É um caminho eterno. Mas o mais importante é que a gente está vendo as pessoas na rua. Eu participei das manifestações de 2013 e eu fiquei muito feliz. Estava todo mundo ali, juntos, imbuídos, eu gosto dessa palavra, né? Imbuídos, e hoje eu estou vendo que as pessoas também estão com esse discurso. Opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu preciso acordar, eu quero saber o que é. E passando por livro, a gente já tem o Wilson, que ele, por um momento, já na primeira, estou voltando à primeira parte, mas é para chegar lá na última,
que ele começa a ter uma lucidez do que está acontecendo, porque é muito difícil até você atingir a lucidez, e a gente está percebendo outras pessoas assim também. Isso é muito bom. Sim, eu acho que são pessoas. Eu acho que não, mas pode, a gente quer mais. Ó, eu acho que nós aqui, nós 5, né, e mais outras pessoas que estão lendo, que não estão participando, são as pessoas que podem mudar essa história, né? Que não vão acreditar em tudo que leem, não vão acreditar em tudo que dizem, vão sempre estar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Questionando, sempre protestando, e são essas pessoas que o governo quer atacar, né? São essas pessoas que estão sendo atacadas o tempo inteiro, né? Se você é o contrário hoje no Brasil, se você é o contrário ao presidente, né? Você é comunista automaticamente, ou esquerdista automaticamente, ou seja, você é rotulado, né? Sem ao menos as pessoas questionarem. Às vezes as pessoas nem sabem o que é o comunismo e nem sabem o que é o esquerdismo. Falam porque estão repetindo termos que alguém falou. Então, se as pessoas não sabem o que é isso, né? Tanto é que as pessoas tinham medo de um outro governo se entrar no poder do Brasil, com medo do Brasil se tornar Venezuela. Só que aí colocaram no poder presidente que está transformando o Brasil no que eles temiam. E agora? Né? O que será do Brasil? Será que o Brasil vai... As pessoas temiam algo pior? Ou temos como reverter esse quadro? Né? Então, assim, tirando um trecho aqui, mais um trecho da parte 3, diz assim: não se preocupe, Winston, o torturador falando, né, o Brian. Não se preocupe, Winston. Está sob meus cuidados. Durante 7 anos, zelei você. Agora chegou o momento decisivo. Vou salvar você. Vou torná-lo perfeito. Né? Então, as palavras que ele usa, eu vou zelar por você. Olha, né, eu estou te tratando com carinho. Né? Eu estou te fazendo bem. Essa tortura é para o seu bem. E eu acho que é nesse caminho que as pessoas querem a ditadura de volta. Ó, vocês vão ser torturados novamente, tá? Mas é do Brasil. É da população. Vai haver a tortura porque é para o seu bem. A gente quer tornar o Brasil perfeito. Né? E o que é perfeito, gente? Ninguém é perfeito. Né? Justamente somos humanos, somos humanidade, porque somos diferentes uns dos outros. Né? Não há como você tornar o Brasil único, né? Único, pessoas pensando da mesma maneira. Né? Então, assim, o discurso de perfeição que a gente escuta, né? O de melhorar, de tornar melhor, né? Vai seduzindo pessoas que não pensam com a própria cabeça, né? E acham que vai acontecer um milagre e que o Brasil tem só mesmo, né? Uma cor só, né? Que é o que estamos vendo. O Brasil não pode ser colorido, não pode ter outras cores. Diga. Dentro da sua fala sobre essa questão de não conseguir uma perfeição, uma das características do Brasil nos últimos 40 anos foi exatamente o levantamento de várias minorias que antes não tinham voz nenhuma, como, por exemplo, o movimento negro, o movimento feminismo, o movimento LGBT, a questão indígena. Esses grupos, tendo cada vez uma voz mais ativa, ela vai de encontro ao que o governo atual ou o que outros governos ditatoriais, totalitaristas, eles buscam, que é uma unidade. Só que o Brasil, diferente de muitos países, é um caldeirão cultural. Não temos como conseguir essa unidade, não temos como conseguir essa uniformização, e isso incomoda muito. As mídias sociais, elas têm esse poder de dar voz a todo mundo. Então, infelizmente, estamos passando por esse período de violência, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, exatamente devido a uma repressão que busca, que obriga que você pense de uma determinada maneira. Se você não pensar daquela determinada maneira, você é taxado como inimigo.
Exatamente. E fica muito mais difícil dessa forma. A repressão, ela sempre vai causar uma revolução. E, professor, corrija-me se eu estivesse errada, né? Que Hitler, quando entrou no governo, ele falava da raça ariana, né? Que era o alemão. Exatamente. E nem ele era alemão raiz. Exatamente. Hitler era austríaco, que no período da Primeira Guerra Mundial ele serviu, porque era tudo um império só, o Império Austro-Húngaro, ele serviu nesse império, a Alemanha fazia parte desse império, e ele se viu como alguém que buscava a redenção de uma raça que, segundo ele, foi maltratada durante a Primeira Guerra. E ele buscando essa superioridade ariana, quantas pessoas ele torturou e matou, latinos, negros, homossexuais, judeus. Isso aí, Gabi, show de bola. E pode falar. Tá, obrigado. Eu estava ouvindo vocês, eu comecei a pensar que, um fato, que o mundo tem suas contradições assim loucas, né? A Vanessa citou as manifestações lá nos Estados Unidos, né? A gente vê se referindo aos Estados Unidos como a maior democracia do mundo, né? Aí eu pergunto, como é que é a maior democracia do mundo? O presidente diz que vai mandar o exército para as ruas. Então, pode isso na maior democracia do mundo? A Gabi falou do Hitler, né? Ele queria uma raça pura. Peraí, mas nem alemão ele era. Então, são contradições do mundo muito loucas, entende? A maioria, na época, na década de 60, escolheu pela ditadura, depois viu que aquilo foi um embrulho total, né? Aí lutou pelas diretas já, lutou pela democracia outra vez, conseguiu, aí agora parece regredir de novo. Não, quero AI-5. Peraí, esqueceram o que foi AI-5? Esqueceram que é ditadura? Esqueceram que você não tinha voz? Então, é uma contradição a todo instante a história, entende? Líderes que falam, não, seremos iguais ao povo. Mentira. Quem tem poder dificilmente, quase nulo, será igual aos que mais necessitam. Então, são contradições que a todo instante se repete. E o livro fala o tempo todo sobre as contradições, né? Aquele caso do duplo pensamento, ele dá outro nome lá. Sim. Que confunde a população e através disso eles manipulam os proletas, acho que é proletas. O livro fala o tempo todo sobre essa contradição. Exato. Bem lembrado, duplo pensamento, né, que é a modificação da realidade. O tempo inteiro a realidade é modificada, né, o duplo pensamento. Sim. E aí tem aqui outro trecho da parte 3 que diz, que começa a falar, que o Brian está falando do Winston, né? Você é mentalmente desequilibrado. Isso porque ele pensa ao contrário. Olha o que ele faz o Winston acreditar que ele é, né? Você é mentalmente desequilibrado, tem problemas de memória, não consegue se lembrar de acontecimentos reais e se recorda de coisas que nunca aconteceram, né? Assim, como ele ainda vê a realidade, ele ainda consegue ter pensamento, né? Pensar o contrário do governo, ele consegue parar e pensar, não, isso daí vocês estão mentindo, né? E aí começa a chamar ele de quê? Mentalmente desequilibrado. E quantas vezes nós, por pensarmos diferente, não escutamos isso? Você é doido? É doidinho, né? Porque você pensa diferente. Você é diferente. Você não está seguindo. E aí, na mesma página, ele fala, mesmo agora, como eu sei, você se agarra à sua doença porque a considera uma virtude. Ou seja, o pensamento crítico é considerado uma doença. Uma doença, né? Nesse trecho ele deixa bem claro. Você se agarra à sua doença, ao seu pensamento crítico, porque a considera uma virtude. Então, ele está fazendo ele acreditar que pensar por si mesmo é uma doença. Não é legal, você precisa ser curado. E aí a gente fala da cura gay, né? Quanta gente não ouviu falar da cura gay? Né? Você não pode ser gay. Você está errado, você está doente. Você é doente, né?
quantas outras coisas, né? Você é gordo, a gordura, né? E aí você vai falar, você tá gordo, você com certeza tem colesterol alto, diabetes, porque você está acima do peso. E muitas vezes a pessoa acima do peso não está saudável, né? E a pessoa magrinha, às vezes, está mais doente que o gordinho. Então, isso é gordofobia, mas aceito, né? Alguém quer acrescentar? Acho que o Alan quer uma coisa. Sim, é importante todos falarem, porque quando você tem um povo ferido e você tem uma outra pessoa que ela tem a capacidade de manipular, um manipulador profissional, é muito mais fácil você entrar na cabeça da pessoa e você, mesmo que ela esteja certa, você dizer que ela está errada ou que ela não deveria ser assim. E dessa forma você vai criando um grupo que vai seguir as suas ideias. Citar o nazismo, antes, quando Hitler ele começa a ascender, qual é o discurso? Ele tem um discurso, quem é o inimigo? Por que a Alemanha perdeu? Não é isso? Aqui no discurso do livro, quem é o grande inimigo? Por que devemos odiá-lo? Então, tá certo, tá errado? Não. O que é o discurso que é dado aqui, é o discurso que as pessoas precisam seguir. E há eventos, a Semana do Ódio, aos 2 minutos, né, de ódio, para que as pessoas não esqueçam qual é o objetivo daquele povo. É odiar o Goldstein, né? Porque ele foi contra as ideias do grande irmão. E assim são os regimes totalitários. Eu tenho um foco, o que está acontecendo hoje? Eu tenho foco, você citou, né? Se você não é a favor do governo, você é petista, comunista, mesmo que não seja. Mas eu preciso ter um foco. Meu discurso precisa estar amparado em alguma coisa, para que a partir daquela alguma coisa, e eu não gosto muito de usar o coisa assim, mas só me ver essa palavra agora, eu possa estruturar o meu discurso, eu possa estruturar a minha manipulação. E quando eu tenho um povo ferido, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Sim. Vimos hoje mesmo, né, uma pessoa que foi contra o protesto que colocou cruzes na areia de Copacabana, né, protestando contra os mortos pela Covid, né, e veio um grupo ou algumas pessoas e não respeitaram o protesto, né, um protesto dolorido, porque foram pessoas que perderam seus amores, né, pessoas que amam, suas pessoas queridas, estavam ali protestando pacificamente, e veio alguém contrário e tirou aquelas cruzes ali. Ou seja, ninguém respeita o espaço do outro. Estamos numa era, numa fase em que ninguém está respeitando o espaço do outro, né? Tudo que você pensa contrário de mim, você precisa ser torturado. Eu não posso aceitar a sua ideia diferente, né? Então, muitas vezes a gente se cala e deixa o outro falar o que quiser, ou ser o que falar o que quiser. Às vezes ele está ali defendendo uma crueldade, está defendendo uma ditadura, mas muitas vezes a gente precisa se calar, precisa recuar, né? E eu ainda não é bom ou ruim, né? Se num caso de pessoas com discursos de violência, se a gente que não pensa assim se cala e recua, não sei se a gente está fazendo certo ainda. É uma coisa que eu penso, né? E nesse evento que você citou, eu tava acompanhando pelo Twitter, então as pessoas tinham que pegar aquele velho, enfiar a pancada nele, enfim. Mas uma outra pessoa veio e, sabiamente, a cada cruz que ele derrubava, essa pessoa vinha e levantava. Então não precisou de violência. Um ato simples de repúdio, ele foi lá e levantava a cruz. Ou seja, você está derrubando e eu estou levantando novamente. Não precisou usar violência. Não precisou usar violência, apesar de eu achar inevitável lá na frente se continuar dessa forma. Mas não precisou. Ele apenas, num gesto, mostrou que, enquanto você quer o mal, eu quero o bem. Eu também estava vendo aqui que, enquanto estava surgindo uma manifestação a favor do governo, ele estava lá e estava participando. E aí, esses dias surgiu que o presidente falou que
O grande problema está sendo as manifestações. Agora que estão surgindo manifestações contra as mortes dos negros, contra o governo, pedindo a eles uma posição, agora o problema é a manifestação. Mas antes até ele estava participando delas. Sim, enquanto a manifestação estava do governo, estava... Exatamente. Isso daí está bem claro para a gente aqui, né, que pensa, que é muito crítico. Bem claro para nós, né? E a gente segue na esperança de que as pessoas consigam enxergar que quando o governo não é a favor do povo, ou ele quer destruir, ele incita a violência, né, ele incita o ódio, ele não é um governo certo, né? Não é um governo preparado, porque o governo precisa governar para o povo. E se é um governo democrático, precisa do povo, né? Criar estratégias para que o povo tenha voz, porque nós pagamos o salário deles, nós pagamos, né, com nossos impostos. Então, parece que as pessoas esquecem desse simples detalhe, gente, né, que em cargos de poder ou cargos elevados, em qualquer instituição, ele está ali para responder e ser um representante dos outros, né, da maioria, da massa. Em qualquer situação, em qualquer empresa, qualquer instituição. Então, as pessoas não entendem, né? E acabam sendo facilmente dominadas. Então, tem mais aqui para a gente responder, que é uma Vanessa, pergunta mesmo. Pode falar. eu estava levantando o dedo aqui só para esclarecer. Desculpa. Assim, só para entrar um pouco nesse diálogo aí também. É nítido ver que o ódio hoje tem lugar no Brasil, né? Antes teve também, mas hoje ele vem alcançando níveis assim assustadores, né? Esse homem que derrubou o ato, né? As cruzes lá na praia, foi uma coisa assim assombrosa, né? Ele fez do ódio sua manifestação, né? Se o ódio for um princípio assim de manifestação. Mas foi uma coisa assim terrível. Eu pude ver o vídeo, né? E eu até comentei, né? Dizendo que o corcel da insanidade voltou mais uma vez a atingir a marcha do ódio, né? Ou seja, ele a insanidade a cada dia toma mais lugar junto com o ódio e segue assim na sociedade, segue no meio assim que seja uma coisa horrível, né? O presidente ajudando a propagação do discurso de ódio, elevando a cada dia, e é uma coisa que está muito complicada, muito complicada. Se assemelha muito a estados totalitários, né? Essa polarização, essa propagação do ódio, né? É crime pensar. Não é crime pensar. A gente tem esse direito e precisa fazer disso, né? E o outro homem que levantou a cruz, ele fez um ato bem corajoso, né? Contra a covardia, né? Ele levantou, fez hora e outra a sua manifestação, né? Mas não usou o ato do ódio, né? E que a gente, né, dialogue, que a gente se manifeste assim, sem o uso do ódio, né? Porque se a gente quer combater o mal, a gente não pode instaurar outro mal. É preciso que chegue o bem. Esse exemplo de protesto pacifista é muito difícil de ver hoje em dia. Infelizmente, pelo menos no Brasil, nos últimos anos, a gente tem visto uma polaridade, um radicalismo extremo. É difícil ver atitudes pacifistas como a desse rapaz que simplesmente ele levantou a cruz que estava enterrada, que tinham derrubado. Que esse exemplo seja seguido pela nossa geração, pela geração de vocês que estão no ensino médio, que são seres pensantes, que pensam fora da caixinha. Sim, são a nossa esperança, né, Fábio? E olha só, e lembrando desse ato dessa pessoa que derrubou as cruzes, se ele é a favor do governo, eu me questiono. O governo não tem slogan, Deus acima de tudo? Então, que Deus é esse, né? E que foi crucificado na cruz? Exatamente.
que foi crucificado na cruz, né? Que a cruz é um grande símbolo, né, religioso, né? O símbolo do sacrifício. Então, que Deus, acima de tudo, é esse em que as pessoas se sentem no direito de derrubar uma cruz, né? Representando uma vida perdida. Vanessa, para completar também essa declaração sua sobre a cruz, não sei se vocês viram, mas uma senhora chegou para o presidente lá nas portas do Palácio da Alvorada e disse que Deus a enviou para dizer que ela trazia a cura do Covid-19. E o presidente, né, naquele diálogo, os dois, ela disse que era enxofre, que era a cura. Aí eu me pergunto, mas Deus mandou usar enxofre? Se enxofre é uma sinalização do cão, né, do Abel-Zebu, do diabo? Então, é uma coisa assim, que Deus é esse? Deus está mandando usar o diabo para acabar com o Covid? Então... Desculpa, mas isso é até engraçado. A loucura não tem limite nesse governo. Não tem limite. E o pior é que o presidente falou que ia marcar horário para ela no Ministério da Saúde. Então, antes era cloroquina, agora é enxofre. Então vamos tomar enxofre aí, galera. Gente, o Pessoal, enxofre é a nova cura. Se eu não voltar semana que vem, é porque só agora eu percebi que tem um olho me olhando aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu não voltar semana que vem, já sabe, tô sendo torturado, hein? Foi engolido pelo... Cadê o avião semana que vem? Olha, vamos falar sobre isso. Olha, tem uma pergunta interessante aqui no livro, que pergunta assim: liberdade é a liberdade de dizer que 2 são 4? Essa liberdade que a gente quer de dizer que 2 mais 2 são 4? Que o O'Brien faz acreditar que 2 mais 2 são 5, mesmo com os dedos assim, né? Ele está com os dedos assim e ele fala: quanto você vê aqui? Né? Quantos dedos você vê? Aí o Winston fala: 4. Não são 4. Quanto você vê? Ele tortura ele, né? Ele acreditar ali no meio de todo aquele sofrimento, e ele é obrigado a dizer que é 5, né? Então fica essa pergunta: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 ou de dizer que 2 mais 2 é o número que eu quiser, né? 2 mais 2 é o número que eu quiser. A Terra é plana, hein? A Terra é plana. A Terra é plana. E o norte tá caindo neve lá. É mole, cara. Cada coisa que a gente ouve. Rapaz, olha. Vamos pro norte. Então... Quem quer ver neve, não perca essa oportunidade. Norte. Se quer ver neve, você vai para o Nordeste mais especificamente. Olha só, então eu vou dar um spoiler para quem não leu o livro. E eu vou falar, gente. Eu vou falar a última frase do livro. Última frase do livro. Winston amava o grande irmão. E aí, o que vocês sentiram quando leram essa última frase do livro, gente? Incluindo esse livro. Me pareceu que eu teria que reler o livro todo de novo. Eu buguei. Sim, eu buguei. Eu falei assim, E aí eu pensei, eu fiquei pensando muito, e eu cheguei à conclusão, não conclusão, mas eu entendi que ele quis dizer que, assim, ele foi tão torturado, né? E para sobreviver, ele precisou amar o grande irmão. Ele precisou idolatrar, né? Essa pessoa, não sabemos exatamente o que é, mas ele amar. E quantas vezes a gente não precisa se render a alguma coisa, né? Para a gente se encaixar, para a gente conseguir seguir em frente. Quantas vezes, um exemplo, né? Ok, a gente não está gostando das aulas online, mas a gente precisou se encaixar nesse momento. E a gente está começando a gostar. Está começando a ver coisas positivas aí nessas aulas online. A Gabi ainda não, mas está começando a ver, não é assim, né? E aí, no fim, se eles quiserem implementar para sempre educação à distância, a gente vai cair nessa, a gente vai se acostumar, a gente vai aprender a amar uma coisa que a gente não era a favor.
Então, eu entendi mais ou menos isso com essa frase, né? O Winston de repente, ele não deixou de pensar com a própria cabeça, mas ele precisou se encaixar nesse governo, né? Em tudo que estava acontecendo ali. Isso que eu entendi. Alguém entendeu diferente? O teu aí tá chegando à frente. O que a Amanda postou no Twitter? Não. Eu achei muito interessante o pensamento dela. Me fala, então. Então fala. Livro. Olha, fala, ela então. Colocou assim: eu acabei o livro com uma pulga atrás da orelha. Ele realmente morreu? Ou isso foi uma metáfora para a lavagem cerebral que ele foi submetido, que quis dizer que o velho ele havia morrido e que o novo ele amava o grande irmão? Ela puxou isso no Twitter, eu achei muito interessante. Com certeza, porque ele deixou a gente com essa pulga na orelha, né? A gente acaba o livro com essa pulga na orelha, né? Assim, por exemplo, muita gente não é a favor dos Estados Unidos, por exemplo. Eu não gosto desse país, eu também tenho várias coisas contra, né? Dado aí a política de ódio que eles exercem sobre o mundo, mas a gente gosta de ter um iPhone, a gente gosta de cola, né? Coisas são americanas, só que a gente acaba se rendendo a uma coisa que a gente não é a favor, a um país, né, genocida aí também, um país genocida. A gente se rende a algumas coisas, às vezes sem perceber, né? Eu entendi mais ou menos isso com essa última frase. E ele foi tão torturado que no final do livro, né, no capítulo 2, ele falava que poderiam tirar tudo dele, menos o amor que ele sentia. E ele foi tão torturado, mas tão torturado, que no final ele chegou a trair a amada dele. Porque Exato. Ele detestava ratos e eles jogaram os ratos em cima dele e ele falou: não, a Júlia, traz a Júlia pra cá. Eles pegaram um grande medo dele. Exato. Assim, eu fiz algumas anotações, né, gerais, e uma delas eu anotei que a teletela, né, que a gente tanto vê, a teletela que dá as ordens, os anúncios, como sendo um símbolo do autoritarismo, né? A tela simboliza o autoritarismo. Ela está o tempo inteiro ali, né, te escutando, repetindo o que você fala, lendo seus pensamentos, controlando, dando ordens. Então, eu entendo como a teletela como símbolo do autoritarismo. E, para finalizar, assim, a minha fala, eu vou citar o que o Umberto Eco, também um grande escritor crítico, falou sobre 1984. Disse que esse livro, que um quarto desse livro, que um quarto de 1984 é ficção. Os outros 3/4 são história. Então, achei brilhante essa percepção desse livro de Umberto Eco. E para gente, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o livro? Eu quero. Vanessa? Pode falar. Eu estava lendo os pós-fácios, como eu falei, e teve um aqui que o nome dele é Ben Pilote, eu não sei se é francês ou inglês, tá? Perdoem aí pela minha pronúncia, mas ele diz assim na análise dele do finalzinho: o romance, portanto, é sobretudo subversivo, um protesto contra as artimanhas dos governos, é uma saraivada contra o autoritarismo sobre toda a individualidade, uma polêmica contra toda ortodoxia, uma rajada anarquista contra todo conformista incondicional. É intolerável para nós, diz o funesto O'Brien, a existência, em qualquer parte do mundo, de um pensamento incorreto, por mais secreto e impotente que seja. 1984 é um grande romance e um grande tratado por causa da clareza de seu chamado, e irá resistir porque sua mensagem é permanente. Os pensamentos incorretos são a essência da liberdade. Eu achei isso muito forte, a análise dele, né? Eu achei que não preciso nem falar mais nada, ele falou tudo. Nossa, eu acho que a gente deve levar isso para a vida. Os pensamentos incorretos são a essência da liberdade. São a essência da liberdade, ou seja, pensar contra pensamento crítico, você está sendo livre, tá? Você está sendo liberto. E é assim que eu estou me sentindo ao terminar esse livro e ao chegar ao fim dessa nossa conversa. Estou me sentindo aliviada,
né, por ter tido em minhas mãos uma obra tão importante, né, para os dias de hoje, né, e eu acho que para sempre necessária. Né, acho que para sempre essa obra vai ser necessária. E se eu pudesse falar em uma palavra esse livro, eu diria... Ai, meu Deus, tanta coisa. Eu diria um livro distópico, como eu falei, distópico. Eu queria que cada um falasse uma palavra que descrevesse o livro para você. Está parecendo psicólogo. Uma palavra difícil. Quem se define se limita, é complicado. Uma palavra que representa, que você acha que representa o livro. Uma palavra. Sabe de tudo. Eu vou citar liberdade. Liberdade, pronto, fico com ela. Boa. Impressionante. Uhum. Enigmático. Gabi. Vou falar atual, mas não estou satisfeita com essa palavra. Gente, que perfeito. Olha, isso aqui, esse momento aqui, para mim é o momento mais importante da semana. Que eu coloco os meus pensamentos para fora, aprendo com cada um de vocês, né? Porque é isso, o Clube do Livro é para a gente aprender. A cada livro lido, nos tornamos uma pessoa diferente, né? A gente evolui com cada livro que a gente lê. E esse é o primeiro livro que eu concluo em 2020. Consegui concluir um livro em 2020. Esse é o primeiro, e graças a isso aqui, ao Clube do Livro, a pandemia de leitura, né? Então, assim, estou muito feliz, muito obrigada a todos que também Amanda não conseguiu ficar mais no chat. A Nelma também participou. Márcio Ribeiro, não conheço, Nelma participou. Isabela e Janiel, muito obrigada. Márcio Ribeiro, alguém conhece o Márcio? Deve ser pessoa, alguém novo. Márcio Ribeiro é um grande amigo de infância, que assim que eu postei que eu participaria, ele está aqui me dando uma força. Então, galera, meus amigos, todo mundo que apoiou aí, valeu Márcio, valeu João, Alessandra, valeu galera. Que show. E ó, lembrando que vai ver o vídeo, quem quiser assistir futuramente, tá? Ou em outro, pode assistir. Então, olha só, agora eu vou falar sobre o próximo livro. Próximo livro. O que você acha? Que tipo de livro vocês acham que vai ser? Eu sei que é um escritor negro. Autor negro. E no Instagram. Mulher ou homem? Você acha que vai ser um autor? Acho que é mulher. Do jeito que você acha que é mulher. Acho que é uma mulher. Então, vou aqui mostrar no meu Kindle qual vai ser o próximo livro. Conseguem ler? Perfeito. Pequeno Manual Antirracista. Excelente tema. Isso. Não podia deixar de ler esse livro nesse momento que estamos vivendo. Então, a autora é filósofa, Djamila Ribeiro, é uma grande professora, né, uma grande filósofa. Aconselho a irem lá no Instagram, tá? Ela é nível. E o Pequeno Manual Antirracista é bem curtinho, são 84 páginas, se eu não me engano, mas não chega nem a 90. É bem curtinho esse livro. E a minha proposta é que para a semana que vem a gente leia os 5 primeiros capítulos, tá? E eu já tenho uma convidada muito especial para a semana que vem. Muito especial. Na verdade, eu tentei convidar a Djamila Ribeiro para vir na nossa live, que eu sou dessa cara de pau. Assim, eu mandei mensagem para e-mail, tentei, mas ela é muito ocupada. Vocês vão ver lá no Instagram, ela é muito ocupada, a agenda dela deve ser super lotada. Então, assim, mas semana que vem a gente tem uma autora também, uma autora já tem 3 livros publicados, e ela vai estar aqui com a gente, e ela já leu esse livro, e ela vai acrescentar muito a essa live, e vocês também vão acrescentar muito, né? Todos nós sempre acrescentamos, porque é isso, né? Aprender e pensar não é homogêneo, né? Não é homogêneo, né? Homogêneo, não é. Pensar não é homogêneo. Me corrija. O pensar é heterogêneo, é isso aí mesmo, cada um pensar de uma forma diferente. Acertei. Então, pensar é heterogêneo.
pensar é heterogêneo. Cada um pensa do seu jeito e pensando junto e diferente, a gente pensa grande. Caramba, filosofei. Sem dúvida. Tá bonito. Muito, muito obrigada. Então, semana que vem, de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Pessoal que assistiu, já pode começar a ler. E quem quiser participar, manda um e-mail de leitura@gmail.com e conto com a presença de vocês, hein? Da gente falar. E 5 primeiros capítulos para a semana que vem. Para a parte 1 de Jamila Ribeiro. E a gente vai dividir em 2 lives só, porque o livro é curtinho. Então, vai ser os 5 primeiros capítulos semana que vem, Pequeno Manual Antirracista, e essa semana vai ser os 6 últimos, e a gente finaliza esse livro. Infelizmente, é bem pequenininho. Acho que vai ser uma discussão muito importante para o momento que a gente está passando, muito importante. E eu, principalmente, branca, vou aprender muita coisa, né? E vou poder ajudar muito nessa luta tão necessária, tá? Muito obrigada, gente. Não quero ir embora. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Não quero ir. Olha, não vai, né? Olha só, o que eu ia falar? Estou feliz de ter acabado esse 1974, mas triste ao mesmo tempo, porque lá terminar um livro, sei lá, parece que seu coração está indo embora, assim, sabe? Sei lá, né? É muito triste esse livro, assim, terminar um livro, mas é muito bom ao mesmo tempo, né? Porque a gente é uma satisfação. aprende. Mas logo você coloca outro no lugar. Já temos! Um beijo, pessoal. Boa noite e até semana que vem, 6 horas. Obrigado pela oportunidade. Muito, Fábio. Muito obrigada, Alain. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada a todos. Um beijo. Valeu, pessoal. Obrigado.